E aí, reta final para a magistratura, para o Enem. Então a gente sabe que o CPC é cheio de armadilha mortal, né? E hoje a gente vai desvendar uma das piores, o tal do mistério do prazo de 5 dias nos embargos de terceiro. Tá preparado para nunca mais cair nessa? Então vamos lá. Pensa só na situação. Um bem seu que você suou para conquistar é penhorado por uma dívida que não tem nada a ver com você. É ou não é um pesadelo? Uma injustiça que dá raiva só de pensar, certo? Pois é. Mas a lei te dá um escudo, uma ferramenta poderosíssima para proteger quem é pego nesse fogo cruzado. São os embargos de terceiro. Você não deve nada, não está no processo, mas de repente o seu patrimônio está na mira. Os embargos de terceiro são a sua arma de defesa. E não importa se você é o dono ou só tem a posse do bem. A lei te protege daquela visita super indesejada do oficial de justiça por uma conta que simplesmente não é sua. E é bem aqui, nesse ponto, que a banca de concurso arma o circo e monta a arapuca. A confusão toda, o que derruba um monte de gente, está no prazo. Porque dependendo do tipo de processo, o seu tempo para agir muda completamente, da água para o vinho. Vamos resolver isso agora de uma vez por todas. Olha só a diferença gritante. No processo de conhecimento, você tem uma avenida de tempo, está tranquilo, pode agir a qualquer momento até o trânsito em julgado. Agora, na execução, a coisa fica séria. O prazo é um corredor estreito, perigoso, só 5 dias depois da expropriação. É aqui, nesses 5 dias, que muito sonho de aprovação, infelizmente, morre na praia. Vamos até imaginar um diálogo que com certeza acontece na cabeça de muito candidato na hora da prova. De um lado, o desespero batendo. Do outro, a lógica fria e calculista da banca examinadora. Essa é a pegadinha mais clássica, a mais manjada de todas. O candidato passa o olho no artigo 679, lê ali 15 dias e o cérebro na hora já grita, achei, é esse. Mas calma lá, peraí. Esses 15 dias não são para você, o terceiro. São para o réu se defender depois que você já entrou com a ação. Confundir isso é o erro que a banca tá lá de braços cruzados, só esperando você cometer. E essa é a dúvida que congela a mão na hora de marcar o X. A ansiedade está lá, gritando, 15 dias? 15 dias! Mas a lei? A lei tem uma resposta bem diferente e, vamos combinar, muito mais curta. E a caneta vermelha da banca vem sem dó. Confundir o prazo para impor os embargos com prazo para contestar os embargos é um erro fatal. É o tipo de coisa que zera a questão. Grava este número, escreve na mão se precisar. 5. O seu prazo, como terceiro para entrar com a ação lá na execução, é de 5 dias. É o que diz o artigo 675. Esquece os 15 dias, eles são para outra parte. A sua janela de oportunidade tem só 5 dias. E ponto final. E você acha que a maldade da banca para por aí? Só na armadilha do prazo? Que nada, longe disso. As bancas têm um verdadeiro arsenal de outras mentiras, outras pegadinhas sobre embargo de terceiro. Bora desmascarar as mais perigosas agora mesmo. Essa aqui é outra maldade. A banca quer que você pense, se o bem foi penhorado, o prazo começou. Parece lógico, né? Afinal, é quando o problema aparece para você. Mas a lógica da lei é um pouquinho diferente. E a resposta é um sonoro não. O prazo não começa com a penhora, de jeito nenhum. Entende a diferença? A penhora é a constrição. É como se o bem ficasse reservado pela justiça. O prazo de verdade só começa a contar com a expropriação, que é quando o bem é efetivamente tirado de você para pagar a tal da dívida. O cronômetro dos 5 dias só dispara com um desses 3 As aqui da expropriação. A adjudicação, que é quando o credor pega o bem para ele, a alienação, que é a venda direta, ou a arrematação, que é o leilão. Grava isso. O prazo não começa na penhora, mas sim em um desses 3 atos finais. Agora a banca resolve jogar sujo, misturando processo civil com direito civil. Eles soltam essa. Mas o proprietário fiduciário, tipo o banco que financiou um carro, não é um proprietário pleno. A propriedade dele é resolúvel, então ele não pode entrar com embargos. Será mesmo? E mais uma vez, isso aí está completamente errado. É uma tentativa clara de te induzir ao erro, usando uma lógica que parece fazer sentido, mas que é furada. E a prova está aqui, preta no branco, na letra da lei. O artigo 674, parágrafo 1º, não podia ser mais claro. Os embargos podem ser de proprietário, inclusive fiduciário. O legislador fez questão de botar essa palavra aí exatamente para não ter dúvida, para não ter choro. Fim de paco. Mas agora, por favor, atenção máxima. Foco total. Porque existe um detalhe, um limite fatal,
que pode simplesmente pulverizar o seu prazo de 5 dias, mesmo que ele tenha acabado de começar. Esse aqui é o ponto de não retorno. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Você tem a sua janela de 5 dias, que a gente já viu que começa no ato de expropriação. Só que essa janela pode se fechar antes do tempo, de repente. O fim da linha é a assinatura da carta de arrematação, adjudicação ou alienação. E por quê? Porque essa assinatura consolida a transferência do bem. Depois que assinou, o ato jurídico é considerado perfeito e acabado. Então, tatua essa frase na mente. Se o juiz assinou a carta, o prazo voou. Não interessa se passou só um dia do leilão. Se a bendita carta foi assinada, acabou. Game over. O seu direito de embargar simplesmente evaporou. O prazo de 5 dias é o teto, mas a assinatura da carta é a parede final que pode aparecer a qualquer momento. Dominar embargos de terceiro é basicamente isso. Saber que na execução o prazo é de 5 dias, que ele começa nos atos expropriatórios e, o mais importante, que tudo pode acabar com a assinatura da carta. Agora que a gente desvendou esse mistério, fica a pergunta: qual outra pegadinha do CPC anda tirando o seu sono? Comenta aqui embaixo. A sua jornada de estudos continua e a gente tá junto nessa.